Nikki ainda não voltou para casa. Nikki ainda está por aí e queremos ela de volta. Uma mulher californiana desaparecida nunca foi encontrada, mas as autoridades do condado de Shasta anunciaram que acreditam que ela está morta e que o próprio marido é o responsável. Agora, muitos na comunidade já suspeitavam dele desde o início e dizem que sua prisão significa que estão um passo mais perto de conseguir justiça. Trazemos as últimas novidades do caso de Nikki Salem McCain e conversamos com suas irmãs sobre a trajetória e os próximos passos. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Quando relatamos o desaparecimento de Nikki Salem McCain, perto de Redding, Califórnia, havia poucas informações disponíveis. Nikki, mãe de 4 filhos de 39 anos, foi dada como desaparecida por sua irmã em 22 de maio de 2024. Sabíamos que os investigadores do condado de Shasta estavam tentando descobrir o que aconteceu com ela. Sabíamos que o marido dela, Tyler Scott McCain, respondia por acusações de violência doméstica por um incidente em novembro de 2023. Sabemos que essas acusações acabaram sendo retiradas porque Nikki não estava disponível para testemunhar. Mas é aqui que as coisas mudaram. Durante uma coletiva de imprensa organizada pela família de Nikki para manter a história dela em evidência, temos que dizer, Tyler parecia visivelmente desconfortável enquanto falava com os repórteres. Primeiro, agradeço ao departamento do xerife e ao FBI se envolverem qualquer esforço que possam ajudar a trazer minha esposa em segurança para casa. Sentimos sua falta. Eu realmente não sei o que dizer. Eu não tenho estado sob os olhos do público e não lidei bem com isso. Peço desculpas principalmente aos meus filhos, a família da minha esposa, a minha também, claro. Estou aqui apenas para apoiar. Então, qualquer coisa que eu possa fazer, eu quero... Obrigado, Tyler. E em março deste ano, o escritório do promotor público anunciou que, apesar do corpo de Nikki não ter sido encontrado, eles estavam investigando esse caso como um homicídio. E por volta da mesma época, de acordo com a emissora de notícias KCRA, o FBI e agentes do Departamento de Segurança Interna cumpriram um mandado de busca na casa da Olinda Road. A família de Nikki e seus amigos lutaram muito por respostas aqui. Eles fizeram buscas, realizaram vigílias à luz de velas e divulgaram o desaparecimento de Nikki por todo o país. E na quarta-feira, dia 20 de agosto, eles e o público finalmente conseguiram as respostas tão necessárias para pelo menos algumas de suas perguntas. Por quê? As autoridades do condado de Shasta anunciaram na quarta-feira a prisão de Tyler McCain, acusado pelo assassinato de Nikki e por outras infrações. Agora, ele está sendo mantido sob custódia, sem direito à fiança, e sua primeira audiência no tribunal está marcada para esta tarde. Segundo o promotor, é a primeira vez que um homicídio sem corpo é acusado neste condado. Queremos analisar a linha do tempo atualizada do Departamento do Xerife de Shasta e do Ministério Público, pois achamos importante essa perspectiva. Nikki foi vista pela última vez em público no Mercy Medical Center em Redding, em 17 de maio de 2024. Acredita-se que ela estava em casa depois disso, e o telefone dela aparentemente se conectou à rede da casa logo após as 3 da manhã, no sábado, 18 de maio, mas ninguém ouviu falar ou viu Nikki novamente. Sua irmã Chloe registrou o desaparecimento. Em 22 de maio, delegados do condado de Shasta cumpriram um mandado de busca. Em 25 de maio, quero que ouça o que o xerife Michael Johnson disse na coletiva de imprensa de quarta. Um dia após pegar o caso da pessoa desaparecida, os detetives cumpriram um mandado de busca na casa de Nikki e Tyler. Itens valiosos como prova foram apreendidos, mas Nikki não foi encontrada.
Em 25 de maio de 2024, o veículo de Nikki, uma Chevy Avalanche, foi encontrado por um cidadão fora da rodovia 36, perto de Platina, na divisa dos condados de Shasta e Tehama. Detetives e peritos criminais analisaram o veículo e encontraram evidências físicas que indicavam crime. A região onde o veículo de Nikki foi encontrado foi amplamente vasculhada pelo escritório do xerife e nossas equipes de busca e resgate. Mas, de novo, Nikki não foi achada. Desde o início desta investigação, detetives, policiais e agências aliadas trabalharam incansavelmente para localizar Nikki e determinar os eventos que cercam seu desaparecimento. Detetives cumpriram mandados de busca, realizaram inúmeras buscas em campo, várias entrevistas de familiares, amigos e conhecidos, tudo em vão. Ainda não localizamos Nikki. Com base nas evidências, entrevistas e no fato de ninguém da família de Nikki ter notícias dela desde o desaparecimento, os detetives concluíram que Nikki é vítima de homicídio. Os detetives também concluíram que o marido de Nikki, Tyler Scott McCain, é responsável pela morte e desaparecimento de Nikki. Detetives conseguiram um mandado de prisão por homicídio contra Tyler McCain e hoje, às 10h15, ele foi preso. Ele foi fichado na cadeia do condado de Shasta, sem fiança, pelo assassinato de Nikki. Deixe-me explicar isso um pouco melhor. Ok, então primeiro, vamos falar sobre as evidências que a polícia aparentemente encontrou quando localizaram o caminhão da Nikki. Segundo o comunicado do promotor, no sábado, 25 de maio de 2024, o Chevrolet Avalanche de Nikki foi encontrado fora da estrada, perto da rodovia 26 e Bagon Road, próximo à divisa dos condados de Shasta e Tehama, após um cidadão relatar o veículo na área. Um forte odor de decomposição estava saindo da caçamba do caminhão, que tinha uma cobertura estilo tonneau fechada. Um lençol branco com aparente sangue e várias manchas foi encontrado na caçamba do caminhão. Itens como o lençol e sangue foram enviados ao Departamento de Justiça da Califórnia, onde testes confirmaram que o sangue era de Nikki. Análises forenses adicionais dos itens recuperados do interior do veículo e da caçamba forneceram forte evidência de que Tyler McCain era a principal fonte de DNA em itens não relacionados a sangue ou fluidos corporais. Você tem a promotora Stephanie Bridget, que também falou na coletiva e trouxe mais informações. Como disse o xerife, o corpo dela ainda não foi achado. E ainda temos esperança de que ela será encontrada. Mas, de acordo com as leis do estado da Califórnia, não é necessário ter o corpo de uma pessoa para acusar alguém de assassinato. Isso é o que chamamos de caso de homicídio sem corpo. Foi isso que apresentamos. Tenho certeza que muitos estão se perguntando: não, nunca apresentamos esse caso no condado de Shasta. Mas nós vamos trabalhar muito nesse caso. E para mim, apesar de não termos encontrado o corpo dela, recebemos provas esmagadoras para mostrar que não só Nikki está morta, mas que Tyler McCain é o responsável pelo assassinato dela. Agora, de acordo com o promotor, acredita-se que Tyler matou Nikki para impedi-la de testemunhar sobre a violência doméstica gráfica e brutal que acontecia a portas fechadas. O comunicado à imprensa detalhou mais. Citação: um informante confidencial disse aos detetives que Tyler McCain confessou ter matado Nikki em 18 de maio de 2024 após um caso de violência doméstica. Investigações adicionais revelaram um histórico de violência doméstica entre Tyler McCain e Nikki que remonta a aproximadamente 2020. Em 1º de dezembro de 2023, Nikki registrou boletim na delegacia do condado de Shasta, após um caso de violência doméstica com Tyler McCain na semana anterior. O delegado do xerife contatou Nikki no Mercy Medical Center, onde ela buscava tratamento, e notou ferimentos visíveis em seu rosto, como olhos roxos e traumas faciais. Nikki afirmou que, em 29 de novembro de 2023,
ela foi agredida fisicamente por seu marido, Tyler McCain, em sua casa por aproximadamente 3 horas. Nesse período, Tyler McCain deu vários socos no rosto de Nick, puxou seu cabelo, jogou muita água nela, amarrou tornozelos e pulsos e tapou sua boca com fita adesiva. Nick afirmou que, com base nos acontecimentos, ela temeu por sua vida e acreditou que iria morrer. Isso é realmente assustador, considerando do que ele está sendo acusado agora. Não consigo imaginar como é passar por isso, se essas acusações forem verdadeiras. Tyler foi acusado de violência doméstica grave, mas se declarou inocente. As acusações se foram retiradas em julho de 2024, após o desaparecimento de Nick, sem testemunhas. Agora foram apresentadas novamente. E o promotor explicou isso mais detalhadamente, explicou a grande variedade de acusações que Tyler enfrenta agora, enquanto está atrás das grades, sem direito à fiança. A primeira acusação nesta denúncia é de assassinato, mas também tem um agravante, que o assassinato foi cometido com a intenção de impedir um depoimento. E isso é para impedir o depoimento de Nick McCain, no caso de violência doméstica que estava pendente na época em que ela desapareceu. As acusações de 2 a 5 são de violência doméstica pela agressão de McCain contra Nick, ocorrida em 2 de dezembro de 2023. Essas são as acusações de violência doméstica que estavam pendentes na época em que ela desapareceu. Essas são as mesmas acusações que meu escritório arquivou em julho de 2024, logo após seu desaparecimento. Estamos reabrindo essas acusações. Elas incluem lesão corporal em cônjuge, cárcere privado, ameaças criminais, agressão e agressão com força capaz de causar lesão corporal grave. Também fizemos acusações extras. As acusações 6 a 8 vêm de um mandado de busca cumprido na casa de Tyler McCain logo após o sumiço de Nick. E, como resultado dessa busca, ele está enfrentando acusações de posse ilegal de arma de fogo e posse ilegal de munição, depois que uma ordem de proteção criminal foi emitida para proteger Nick McCain antes de seu desaparecimento. A acusação 9 é de falsificação ocorrida em 29 de maio, novamente após o desaparecimento de Nick, por volta de 18 de maio. Pouco depois que Nick foi dada como desaparecida, essa acusação de falsificação surgiu devido a uma assinatura falsificada em um cheque de restituição de imposto conjunto que acreditamos que Tyler McCain falsificou a assinatura dela para sacar esse cheque. As acusações 10 a 12 são por várias violações ocorridas em 1º de abril deste ano, depois que Nick já estava sendo considerada desaparecida há quase um ano inteiro. McCain foi flagrado jogando objetos do carro. E quando ele foi parado, estava em sua posse uma carteira de motorista da Califórnia queimada pertencente a Nick McCain. Então é o seguinte, voltando para abril, o escritório do promotor revelou que Tyler estava agindo de forma suspeita enquanto estava na estrada. E isso ajudou eles a descobrir ainda mais evidências de que ele estaria supostamente envolvido no desaparecimento de Nick. Em 1º de abril de 2025, houve uma abordagem de trânsito a Tyler McCain perto da rodovia 299 e da trilha Dusty Oaks. Disseram que isso ocorreu após notarem que ele não mantinha o carro nas faixas e arremessava objetos desconhecidos para fora. Na abordagem de trânsito, os detetives acharam a carteira de Tyler McCain no bolso traseiro direito. Após inspeção detalhada, os detetives acharam a carteira de motorista da Califórnia de Nick parcialmente queimada. Uma verificação nos registros confirmou que Tyler McCain tinha a carteira de motorista suspensa e várias condenações por dirigir com a carteira suspensa. Durante a busca por Nick, os internautas foram essenciais. Eles investigavam informações e pistas sobre onde o corpo de Nick poderia estar. Mas vou dizer, a comunidade online também direcionava muita raiva pela falta de respostas do escritório do xerife. E o xerife falou sobre isso durante a coletiva de imprensa.
Esses casos são complexos, meticulosos, exigem meses de investigação, centenas e centenas de horas de trabalho, não só dos investigadores, mas também dos policiais em campo, dos serviços de apoio, das provas forenses, de toda a equipe envolvida. É um trabalho muito intenso e é crucial que todas as provas sejam coletadas, preservadas e processadas corretamente para construir o caso. Apesar do escrutínio, das críticas e das conclusões incorretas que as pessoas expressam nas redes sociais, esses detetives e as agências de segurança envolvidas continuam trabalhando incansavelmente no caso. Posso te dizer que provavelmente todos os dias, com exceção de talvez alguns poucos, alguém de alguma agência envolvida nessa investigação estava trabalhando no caso da Nikki McCain. Atuamos nesse caso desde o desaparecimento dela. Usamos equipes de busca e resgate, contamos com voluntários, amigos, familiares, defensores da comunidade. Todos contribuíram e procuraram em valas de drenagem, propriedades, áreas rurais, cursos d'água, tentando localizar Nikki para a família e tentando nos dar a próxima pista nesse caso. Eu entendo que para quem está de fora, pessoas que não fazem parte da polícia ou que não estão acompanhando o caso, pode parecer que às vezes nada está sendo feito ou que há pouco progresso, mas especialmente nesses casos de interesse público, onde as emoções estão à flor da pele, as pessoas analisam tudo e são muito rápidas para julgar o que está acontecendo e querem informações. Eles querem que divulguemos detalhes e saibam o que ocorre. É por causa disso, da complexidade de investigações como essa, que essas informações e a integridade dos detalhes não são divulgadas, porque precisamos chegar até o fim, como estamos aqui hoje, com um mandado de prisão, com um suspeito identificado, registrado em nossa cadeia, e vamos continuar com o processo judicial, que é crucial para que possamos provar o caso, apresentar as evidências e proteger essas informações. Então, neste momento, Tyler está enfrentando prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, se for condenado por assassinato. Mas eu quero continuar essa conversa e tenho 2 convidados muito especiais que vão se juntar a mim. Tenho a sorte de estar agora acompanhado pelas 2 irmãs de Nikki. Chloe Saley e Kay Sully Ford trabalharam incansavelmente para divulgar a história de Nikki, trazer atualizações e relatar como elas e a família estão atualmente. Elas já conversaram conosco em outro episódio do Sidebar. Muito obrigado pela participação. Eu sei que nada desse processo é fácil, mas isso é um grande avanço. Chloe, vou começar com você. Como você está se sentindo desde o anúncio da prisão de Tyler? Estou sentindo todo tipo de emoção. Estou um pouco aliviada porque isso é um passo mais perto da justiça, mas também estou muito triste porque essa é a realidade das coisas. Está começando a cair a ficha e é realmente real. Quero dizer, Kay, o que você acha disso? Ele fazia parte da sua família. Você suspeitava que ele estava envolvido no sumiço da Nikki? Isso é algo muito grande. Nós sempre fomos suspeitosas de que ele estivesse envolvido. Mas, sabe, sem uma prisão oficial, ainda havia outras possibilidades. Mas, tendo e lendo sobre algumas das provas que os detetives encontraram, é difícil pensar, sabe? É difícil pensar que, sabe, seja diferente. Então, infelizmente, nós tínhamos algumas suspeitas de que ele estava envolvido. Então, isso definitivamente, infelizmente, confirma para nós. Kay, você chegou a ver algum tipo de sinal de alerta com ele durante o relacionamento pessoalmente? Você presenciou alguma coisa? Houveram algumas ocasiões, mas o que percebemos é que existiam 2 lados dele. Um que era muito charmoso, muito simpático e muito confiável. Esse foi um dos motivos pelos quais hesitei em assumir que ele estava envolvido. Mas acho que isso fala ainda mais alto sobre quem ele é como pessoa, porque ele nos enganou. Então, Nick foi facilmente enganada por ele e por como ele conseguiu, de certa forma, não demonstrar muita culpa por isso, pelo crime. Parte o coração, porque o conhecíamos bem e seus filhos o amam. E por isso é de partir o coração para aqueles ao redor dele e para quem o ama. Chloe,
O que a polícia te contou sobre a teoria deles de como ele supostamente matou sua irmã? Quero dizer, eles te deram alguma teoria sobre o que aconteceu especificamente? Tem algo que você possa compartilhar conosco? Eles realmente não nos deram uma teoria, mas até agora eles nos contaram no comunicado à imprensa tudo o que encontraram nas evidências. E eu acho uma das coisas mais de partir o coração, uma das provas mais devastadoras que eles encontraram foi quando acharam o caminhão dela e quando as autoridades sentiram o cheiro forte de decomposição. Eu acho que isso foi realmente difícil de ler. Chloe, é interessante você dizer isso sobre as informações que eles têm passado para você, para o público, porque tem havido muita reação negativa contra o departamento do xerife. Há essa acusação de falta de transparência mencionada pelo xerife na coletiva. Como você tem reagido a isso? Acho que agora eu entendo tudo. No início senti que eles escondiam muito de nós. Eu não entendia. Mas conforme tudo foi se desenrolando, eu entendo por que que eles não foram tão transparentes no começo, justamente para proteger a integridade da investigação. E eles realmente trabalham muito, mas não recebem reconhecimento suficiente por isso. Mas eles estão trabalhando muito, muito mesmo. Eles precisam ser muito discretos sobre situações como essa para proteger a investigação. Então, eu acho que eles têm trabalhado muito, muito mesmo. Só que eles precisaram manter tudo em segredo. Kai, como explicamos, isso não é apenas um episódio aqui. Essa história é sobre uma série de supostas violências domésticas que Nick aparentemente estava sofrendo, supostamente, nas mãos do próprio marido. O quanto isso te chocou quando você ficou sabendo sobre isso? Existe algo que você possa compartilhar sobre o que sabia ou talvez suspeitava sobre essa violência doméstica, essas alegações de violência doméstica? Não, a gente sabia que havia discussões. A gente sabia que havia brigas e acusações de infidelidade. Mas no começo a gente meio que achou que era só isso mesmo, tipo brigas. Eles superaram isso. Quando ele admitiu ter casos, eles se reconciliaram. Então a gente achou que era só verbal, brigas verbais, discussões, coisas assim, coisas de casamento. A gente não percebeu a gravidade das discussões e que elas tinham se tornado físicas. E eu sei que quanto mais a gente não sabia, mas as coisas pioravam e ficavam cada vez mais violentas. E então, quando as crianças saíram de casa, eu sinto que havia menos motivo para eles. Acho que para ele tentar manter isso no mínimo. Eu acho que ele sentiu, eu acho que ficou muito pior. Chloe, tem as informações que estão sendo divulgadas pela polícia e também tem o que as pessoas têm especulado, certo? E o xerife falou sobre isso. Essas teorias que circulam online, acusando grupos e alegando encobrimento, foram classificadas por ele como totalmente falsas. Como tem sido isso para você? E como você conseguiu separar pistas confiáveis do que pode ser uma enxurrada de desinformação? Eu confio nas autoridades e isso meio que me faz ter um filtro melhor. Penso, ok, esses boatos e postagens online não são verdadeiros. Sei que as autoridades estão se esforçando, por isso confio no que disseram. E a gente consegue meio que filtrar, tipo, ok, essa pessoa está envolvida e essa pessoa não está envolvida. Quero perguntar isso para vocês dois. Sabe, Kay, isso é um grande avanço. Agora começa um novo capítulo, certo? Esse é o início do capítulo jurídico, do processo legal. E supondo que ele decida, sabe, lutar contra essas acusações, isso pode durar bastante tempo. Como você e sua família se estão agora, nesse momento? Como você está se preparando para seguir enquanto o caso avança? Ainda estamos assimilando a notícia. E como eu disse, são sentimentos mistos e estamos nos preparando para acompanhar tudo isso, para estar lá por um longo tempo. E nós só estamos
Apenas garantindo que estamos apoiando umas às outras durante isso e que estamos conversando não só sobre o julgamento, mas também sobre o que estamos sentindo, como podemos nos apoiar e como podemos utilizar o apoio de amigos, familiares e da comunidade. Mas estamos prontas para a luta, estamos nisso para o que der e vier. Chloe, e você? Sabe, eu sempre digo que não cheguei até aqui para parar aqui. E se é isso que precisa ser feito, vamos continuar lutando. Ter o apoio da comunidade realmente ajuda. Então, estamos prontas. Estamos prontas para seguir para o próximo passo. Falando nisso, Chloe, essa situação é tão horrível. E não acabou por vários motivos. E um dos aspectos mais trágicos disso é que o corpo de Nick ainda está em algum lugar por aí. Quais são os esforços para tentar localizar os restos mortais dela? A polícia nos lembrou que eles ainda vão trabalhar muito, muito duro para tentar encontrar minha irmã. Mesmo com uma prisão, eles ainda vão continuar tentando. E há pessoas na comunidade que têm nos ajudado, voluntários nas buscas, e eles não estão desistindo. Eles ainda estão, sabe, mandando mensagens pra gente e dizendo: olha, tem um lugar que queremos verificar. Vamos planejar uma busca lá. Então, ainda estamos trabalhando diligentemente e tentando localizar o corpo dela e os restos mortais. O escritório do xerife afirma que a busca pelo corpo da Nick é prioridade e pede que qualquer pessoa com informações sobre o caso ou o paradeiro dos restos mortais entre em contato com a unidade de crimes graves do condado de Shasta pelo número informado. As autoridades estão oferecendo $30 mil por qualquer informação que leve à localização da Nick. Kay, você tem alguma teoria? Você ouviu alguma coisa? Sabe se há alguma pista, alguma dica que pareça confiável neste momento? Você sabe, obviamente não precisa compartilhar, mas você se sente confiante de que o corpo da Nick será encontrado? Estou confiante de que vamos descobrir o que aconteceu com ela. Nós ouvimos muitas teorias, até mesmo que o corpo dela pode não ser recuperável. E estamos preparadas para esse tipo de situação, caso isso acabe sendo o que aconteceu ou o que venha a acontecer. Ouvimos várias teorias e acredito que muitas delas fazem sentido para nós, como se realmente pudessem ser uma possibilidade. Mas eu também sinto que eles talvez não esperassem isso, uma prisão acontecer em um caso de homicídio sem corpo. Então, eu acho que as pessoas que podem saber o que aconteceu ou onde ela está, estão sentindo a pressão. E eu acho que eles sabem que, mesmo que não estivessem envolvidos, se souberem de algo, estão sentindo confiança para falar e compartilhar o que sabem. E só para complementar, Kay, você se sente confiante de que os promotores vão conseguir uma condenação aqui? Porque um caso sem corpo é algo bastante único nessa área. E às vezes não é o tipo de caso mais fácil de processar. Mas com base no que você viu nesse caso e na sua opinião sobre o que aconteceu, você se sente confiante de que os promotores vão conseguir uma condenação contra Tyler? Eu realmente me sinto confiante quanto a isso. Eu sei que eles precisavam ter uma boa quantidade de provas para sequer considerar isso um homicídio sem um corpo e para fazer uma prisão. Eles têm uma quantidade significativa de provas e, mesmo com o pouco que divulgaram no comunicado à imprensa, eu sei que há muito mais evidências a serem compartilhadas. E eu acho que eles têm um caso forte, promotores muito competentes e uma investigadora incrível que tem sido nossa detetive e está trabalhando nesse caso desde o início. Então, sim, eu realmente acho que eles vão fazer um bom trabalho processando o caso e nós vamos conseguir as respostas que estamos procurando. Agora, antes de encerrarmos, falamos tanto sobre o caso legal. Quero deixar isso de lado por um momento. Eu quero, para quem não sabe, que você explique um pouco mais sobre quem era a Nick aqui. Chloe, vou começar com você. O que pode contar aos nossos telespectadores e ouvintes sobre a Nick, seu relacionamento com ela e o que devemos saber? Nick ela é uma de 7 filhos. Ela é uma das mais velhas da família. Nick era uma pessoa tão amorosa e gentil. Ela sempre queria espalhar bondade e era muito engraçada. E ela é exatamente aquele tipo de pessoa que faria qualquer coisa por qualquer um. Ela era, sabe, uma pessoa que estava sempre disposta para o que você precisasse. Ela sempre estava lá por você.
Ela era simplesmente uma pessoa muito gentil. Ela era muito genuína e acho que isso mostra quantas pessoas se uniram em torno dela. Aqueles que a conheciam, cresceram com ela, estudaram com ela, amigos e familiares de fora da região. A energia dela era muito contagiante, era, como eu disse, muito genuína, era um pouco ingênua, mas muito genuína. E eu acho que isso ainda, essa energia ainda irradia dela. Mesmo aqueles que nunca a conheceram são alguns dos maiores defensores dela. Então, é por isso que ela tem tanto apoio, tantas pessoas querendo justiça por ela, porque ela tocou tantas pessoas com a energia genuína que compartilhava com todos. Parece uma pessoa incrível. Chloe, Kay, lamento novamente pela sua perda e por todo esse processo. Fico feliz em saber que vocês também têm um sistema de apoio muito forte, o que vai ser importante enquanto passam por isso. Mas muito obrigado por tirarem um tempo para virem aqui, especialmente com esse novo acontecimento. Nós vamos continuar acompanhando essa história de perto. E, obviamente, vocês têm espaço aberto para voltar aqui conforme o caso avança. Mas, Chloe e Kay, muito obrigado a vocês duas. Obrigada, Jess. Obrigada por nos receber. E isso é tudo o que temos para vocês, agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. E como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir podcasts. Sou Jesse Weber, até a próxima. Mais uma vez. Mas é isso, e é tudo o que temos para vocês agora, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou Jesse Weber. Eu falo com você na próxima vez. Tudo certo, obrigado. 20 minutos.